Esse aqui vai ser o guia definitivo para você vender a sua arte através do Instagram. A primeira coisa que eu preciso falar para você aqui é o seguinte, que esse vai ser um vídeo 100% educacional, realmente é um guia, então não vão ter edições e cortes e memes e coisas para prender a sua atenção. A ideia é que você agora pare o que você está fazendo, pegue um papel, uma caneta e entenda como que funciona essa jornada de venda. O modelo tradicional está quebrado e muita gente ainda está buscando isso, que é o quê? Você ser descoberto por um curador ou uma galeria te deixar milionário. Isso aí não existe mais, cara. Curadores, galerias são ativos, são parceiros que vão sim aumentar a percepção do seu trabalho, que vão te colocar em lugares, te vender para outros clientes, abrir esse leque. Só que você precisa aprender a se posicionar e vender pelo Instagram, porque é lá que está onde o jogo funciona. Você aprende a criar, meu amigo, e ninguém te ensina a vender, tá? Todo mundo fala de técnica, estilo e reconhecimento, só que esconde o outro lado, que é a negociação, precificação, conteúdo com intenção, toda essa parte comercial, que é o que faz sim a gente vender pelo Instagram. Então, um detalhe muito importante aqui que a gente precisa ter em mente é que não é fácil, obviamente não é fácil, é difícil e é muito difícil, assim como qualquer outro nicho. A gente fala que, Matheus, no Brasil as pessoas consomem menos arte. Realmente, consomem menos que na Europa, que nos Estados Unidos, só que isso vem mudando. E a gente tem aí vários cases de vários artistas que se posicionam e que vendem muito pelo Instagram, pelas mídias sociais e assim por diante. Existe um caminho? Existe um caminho. O que eu tô aqui para te entregar é esse guia, é esse caminho. Se você vai aplicar não ou não, aí é um problema inteiramente seu, meu amigo. E você fala o seguinte, Matheus, não te conheço, quem é você para me ensinar isso? Eu fiquei 4 anos à frente de uma das maiores galerias do Brasil e já vendi milhões nesse mercado. É só isso que eu tenho para te falar. Então presta atenção agora, tá? Que a maioria dos artistas que vivem da arte hoje não esperaram para ser descobertos. Eles aprenderam a se posicionar, a gerar desejo e principalmente a fechar vendas. Vamos lá, meus amigos. A gente vive hoje na era da atenção, tá? O ativo mais valioso de hoje não é o dinheiro, é a atenção das pessoas. Se a gente pega qualquer ser humano do mundo, em média, ele rola 90 metros de feed por dia. Pessoas que têm acesso à internet, que estão ali consumindo o Instagram, que estão consumindo TikTok e assim por diante. Ou até o próprio YouTube. Essas pessoas consomem muito conteúdo. E por que você vai postar simplesmente um vídeo da sua obra ou uma foto do seu quadro? Por que você acha que você vai prender a atenção dessas pessoas? Tá? Meu amigo, se a sua arte não parar o dedo, se o seu conteúdo não parar o dedo de quem está rodando o feed, você não vai conseguir captar essa atenção e é através da atenção que a gente gera conexão e é através da conexão que a gente gera desejo e aí vem a venda. Então é um processo, é uma jornada que precisa acontecer. E quem aprende a se comunicar valor é quem vende, tá? Quem espera ser notado vai morrer ignorado, simples. E antes da gente entrar na parte do guia mesmo, vai mais alguns detalhes aqui dessa introdução, tá? Uma verdade dura, só que libertadora. A arte é a sua alma, a sua criação é a sua alma. Só que o negócio, a venda, é o que mantém a sua arte existindo, é o que mantém você conseguindo pagar seus boletos, viver dos seus sonhos, conseguir realizar os seus sonhos. Eu vejo muitos artistas que viram pra mim e falam, Matheus, eu não faço minha arte pra vender. Tudo bem, cara, não tem problema nenhum. Só que quem quer rentabilizar e poder chegar em determinados patamares, poder dar uma vida super confortável pros filhos através da arte, precisa sim aprender um lado comercial. Não tem outra saída. Tá? Se você não aprender a vender, a se posicionar e a conversar com o mercado da forma que ele tem que ser, o seu talento vai continuar preso em um quadro e o seu bolso vai continuar vazio. Tá? Dói, né? Mas é isso. Vamos lá, meus amigos. Agora a gente vai começar e tudo isso que eu vou falar para vocês, esse guia, ele foi criado através de uma metodologia de tudo que eu vivi nesses 4 anos. Então tudo que eu vi nesses 4 anos à frente do mercado da arte, vendendo no mercado da arte, é o que eu compilei nesse guia, no meu método e na forma que eu converso nessa parte educacional, tá? Primeiro a gente tem que falar de 3 pontos principais aqui que fazem sim um artista se destacar, que faz um artista vender e ser notado, né, olhado. Primeiro é a estética, né? A sua arte precisa ter uma assinatura visual.
Quem te segue deve reconhecer a sua obra sem ler seu nome. Você precisa sim ter uma estética facilmente identificável. A gente pode pegar milhares de exemplos aí de artistas brasileiros que são super bem posicionados, que tem um valor, uma precificação alta, que tem uma percepção de valor legal no trabalho deles, que, por exemplo, Suzano Correia, Eduardo Lima, e dá pra gente citar vários, só que a estética é um dos pontos principais. Você precisa ter uma assinatura sua, tá? 2, mensagem. Você não vende tinta em tela, você vende uma história, uma trajetória, uma voz. A sua arte precisa carregar seu passado, refletir o seu presente e apontar para o seu futuro, tá? Lembre-se dessa palavra, contexto. Você precisa dar contexto. O que é essa mensagem? A mensagem nada mais é que a sua história. Não é simplesmente uma poesia que tem por trás da sua obra. A sua obra é um retalho seu. Então ela é carregada da sua história. Por que as pessoas vão comprar um quadro seu? Na verdade, eles compram o artista, eles compram tudo que tem contexto. Então a gente precisa trabalhar a nossa mensagem, aprender a criar esse contexto em cima, para que as pessoas cada vez mais se conectem com você e comprem o artista. É muito interessante porque eu vejo clientes que eu já tive, que eles não falam simplesmente, eu comprei um quadro do Cobra que chama fulano de tal. Não, eles falam, eu tenho um Cobra em casa, eu tenho uma obra da PB Arts em casa, eu tenho um Suzano Correia. É muito interessante, a pessoa compra o artista, e isso vem 100% através do contexto e da mensagem. Em 3, meus amigos, a linguagem de comunicação, que é o segredo hoje desse mercado que a gente vive, da era digital, da era da atenção. Linguagem de comunicação é como e para quem você se comunica, é o seu tom, o seu jeito, o seu ritmo. Você é um cara brincalhão, você é mais poético, você fala com arquitetos, você fala com colecionadores, com mães. Cara, depende. A sua linguagem precisa refletir quem você é, mas também atrair quem você quer, tá? E um detalhe aqui dessas 3 estruturas que eu falei, isso aqui é uma base que todo artista precisa ter, muito bem estabelecido e muito bem pensado, tá? Você não precisa de 1000 seguidores por dia, você precisa desses 3 pilares tão fortes que qualquer um que chegue queira ficar. É simples. Hoje, se a gente pegar, existem artistas que têm 400 seguidores, 1.500 seguidores, 3.000 seguidores, que vendem muito. E isso não entra na cabeça de determinadas pessoas. Mas por quê? Porque eles entenderam como é que funciona o jogo. Eles entenderam como gerar demanda, enfim, a gente vai chegar lá. Não vou chegar nessa parte ainda. Vamos começar agora de fato nessa parte do guia, tá? Como montar um perfil que vende por você no Instagram? O seu perfil não é só um portfólio, não é um portfólio, é uma galeria aberta 24 horas por dia, tá? A diferença entre um artista que vende e outro que só posta e reza tá nessa estrutura. Tá? O perfil certo atrai, engaja e gera oportunidades, tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa ter em mente sim que você simplesmente não está postando por postar, você precisa vender. Então é isso que a gente vai trazer nessa parte quando a gente fala de um perfil que vende. Tá? Vamos falar de alguns elementos chaves que compõem isso. Storytelling em cada post. Cada conteúdo precisa contar uma história. Não é só, olha essa obra, ou o seguinte, olha essa emoção, olha esse processo, olha essa dor. Você precisa trazer essa narrativa para o seu dia a dia e para tudo que você faz, tá? Outra coisa, destaques que criam, que geram confiança sobre mim, minhas obras, clientes e feedbacks, que é uma coisa importantíssima. Cara, você fez uma venda, pede para o seu cliente mandar uma foto da obra ambientada, mandar um depoimento se possível, utiliza isso, porque isso é prova social, isso é o que gera essa autoridade em cima do que você vende, do que você faz, né? Processo criativo, envio e embalagem. Outra coisa, link de pagamento acessível, ou mensagem, ou o canal de venda que você utilizar, tudo isso é primordial. E agora eu vou falar uma coisa para vocês que parece óbvia, mas eu já dei mentoria para mais de 70 artistas e é uma coisa comum que eu vi entre muitos, que era de deixar simplesmente pessoas no vácuo. A pessoa faz um comentário e ele não respondia, a pessoa mandava um direct e ela não respondia. Por quê? Porque muita gente não tem essa mentalidade do comercial, que é o que eu estou expondo para vocês. Matheus, não quero vender minha arte, eu não quero trabalhar no comercial, eu quero só criar. Tudo bem, não tem problema nenhum, tem vários artistas que fazem isso. Aí você tem alguns caminhos. Primeiro, você pode arrumar um sócio, uma pessoa que gere essa demanda, que cuide dessa parte comercial. Você pode contratar uma equipe, caso você não queira um sócio. Você pode colocar o seu sobrinho para cuidar. E eu falo sobrinho porque eu conheço um artista que fez isso, está tendo um resultado super legal. O sobrinho cuida das mídias sociais dele, atende os clientes, vende, faz toda a parte de conversa 1 a 1, e o artista só foca na criação. Só que é interessante que você tenha tudo isso em mente, porque é o mínimo.
tá? É o mínimo. Se você quer vender, você precisa ter isso em mente. Matheus, não quero cuidar da operação. É outro caminho. Outra coisa, meus amigos, que é básico, CTA em tudo que for postado. Você não está postando por postar, você está postando para vender. Então, cara, gostou, me chama da DM. Você posta alguma coisa nos seus stories, fala que está disponível. Quer uma obra assim, quer um quadro personalizado, desse estilo, daquele estilo, me fala. Você precisa sempre lembrar a sua audiência que você vende, que está disponível. A pessoa precisa enxergar a sua obra, a sua mensagem na parede dela, se faz sentido ou não para ela, tá? Outra coisa, nome de perfil, que é uma coisa super básica. Evite esses nomes gigantes e esquisitos, tipo @arte underline do underline pincel 889, ou não sei o que. Cara, põe seu nome arte, seu nome ponto ateliê, seu nome ponto arte. Vai nessa linha, de verdade, que eu tenho certeza que vai melhorar. E agora a gente vai entrar na parte principal aqui, são os 4 pilares que a gente sempre utilizou, que eu sempre falo, que eu sempre bato em cima, que é onde está o segredo da coisa. O primeiro pilar, na verdade, eu vou estender para o segundo já. Porque quando a gente fala desses 4 pilares, a gente tem atração, que é basicamente atrair pessoas novas todos os dias, posicionamento, venda e o pós. Depois eu vou chegar em cada um desses, a gente vai falar agora de atração e posicionamento. Tá? O que são esses dois? Atração, atrair pessoas novas todos os dias. Então, a conta básica que a gente tem que ter é o seguinte: a arte que ninguém vê é a arte que ninguém compra. Se você faz um quadro lindo, maravilhoso e deixa no fundo do seu armário, você acha que alguém vai comprar? Se você não postar, se as pessoas não verem, você acha que alguém vai comprar? Não vai, é simples. Criar e esperar ser encontrado não é estratégia, é auto-engano. Tá? Se você quer viver da sua arte, precisa colocar gente nova todos os dias olhando para ela. E aqui é onde começa o movimento de verdade. Atração, visibilidade e alcance com propósito. A conta é a seguinte. Vou falar agora de parte numérica, de comercial. Eu sou 100% voltado a números, eu não sou artista. Então, o que eu entendo se eu tenho uma taxa de conversão de 1%, vamos dar exemplo. Taxa de conversão o que é? Se 1000 pessoas entram no Instagram do artista e de 1000 pessoas, 1% compra, se eu colocar 10.000 pessoas, você concorda que eu vou aumentar o número de vendas que eu tenho? Se eu colocar 100 e se eu colocar 500.000 pessoas visualizando aquele trabalho, visualizando aquele artista? Essa é uma conta que a médio e longo prazo, ela é real e a gente consegue ter. Então se hoje eu gero 100 leads e eu faço uma venda, o meu objetivo é gerar 1000 leads para fazer mais vendas. Então, quanto mais pessoas chegando no seu perfil, quanto mais pessoas conhecendo o seu trabalho, mesmo que elas não comprem naquele momento, melhor para você. É essa construção de médio e longo prazo que a maioria das pessoas não enxerga e não visa, porque quer coisa instantânea, ela quer postar e vender. Só que se a gente começar a pensar médio e longo prazo de simplesmente mais pessoas conhecerem o seu trabalho, eu tenho certeza absoluta que você vai ter um resultado muito maior. Não semana que vem, só que daqui a um ano, tá? Como que a gente faz isso, Matheus? Vamos lá, a gente vai partir de alguns aqui e eu vou trazer a melhor das formas para você. Primeiro, colaborações inteligentes. O que é a colaboração? Você pega uma outra pessoa, uma marca, um outro artista e você faz uma transferência de autoridade. Você pega o público daquela pessoa em uma collab, em uma colaboração. Então você faz um conteúdo em conjunto, você faz um dueto, um reels, um challenge de pintura. Você cria conexões, não bajulações, tá? Isso é muito importante, porque, por exemplo, se um artista hoje faz uma collab com uma marca, vamos falar que um artista fez uma collab com a Reserva. O público da Reserva, que é infinitamente maior, nesse caso desse exemplo, do que desse artista que eu tô trazendo como exemplo, é o seguinte: o público da Reserva vai migrar porque está se usando nesse momento a autoridade dessa marca, de pessoas que já consomem ela, para trazer algo de um terceiro. Então isso é uma transferência de autoridade que a gente consegue criar através de infinitas coisas, só que não necessariamente você precisa fazer isso com uma Reserva. Você pode fazer isso com marcas menores, só que tenham sempre autoridade, tá? Por isso que eu falo de colaborações inteligentes. Entenda se o público faz sentido para você. Outra coisa, comentários estratégicos. Vá até aos grandes perfis da sua área e comente com contexto real. Faça parte das conversas do mercado. Seja visto como artista e pensador, não mendigo de like.
Digamos que você é um cara que trabalha com artes num nicho de, sei lá, de relógios. Pô, então você só faz, os seus quadros são só relacionados a relógios. Então o que você faz? Você vai e mapeia os maiores Instagrams que são de relógio e você começa a criar uma conversação com essas pessoas nos comentários, tá? E isso vai trazendo essa autoridade, as pessoas vão começar a te enxergar, vão entrar no seu perfil e assim por diante. Outra coisa, Reels com storytelling. As pessoas compram a história e não só a arte, tá? Então mostre o seu processo criativo, os materiais que você usa antes e depois, momentos reais do estúdio e assim por diante. Conteúdo de valor e sem romantismo, tá? Conte histórias reais e ensinamentos simples. Como cuido das minhas obras? 3 erros que cometia no começo. O dia que vendi minha primeira obra de arte. Documentação de jornada. Mostre o seu dia a dia. Mostre um processo de entrega a um cliente. Separe isso em partes, mostre o começo, quando o cliente faz o pedido, o processo da pintura, a entrega, o pós e assim por diante. Documentação de jornada. Esse é o tipo de conteúdo que conecta e te diferencia. É o conteúdo onde você entrega a sua mensagem, onde as pessoas te conectam com você. E agora a gente vai entrar aqui, meu amigo, no melhor, na minha opinião, tá? Que é o seguinte, quando a gente fala de conteúdo, você de certa forma... hoje, se quer estar no digital, se quer atingir novas pessoas, você obrigatoriamente tem sim que fazer conteúdo. Só que a gente consegue potencializar isso sem depender só do orgânico, que é o quê? Depender do algoritmo das mídias sociais para entregar. Então, tráfego pago é quando a gente não depende disso. A gente atrai o olhar certo. A gente pega os Reels com mais engajamentos ou faz Reels que sejam específicos para tráfego e roda, tá? Roda com objetivo de visitas ao perfil, mensagem 1 a 1 no direct, que é a melhor forma de vender, e assim por diante. E aí você consegue atingir pessoas fora da sua bolha. E aí, quanto mais dinheiro você pôr, mais pessoas você vai atingir. Essa é a conta. Só que, pô, Matheus, eu tenho que investir 150 mil para ter resultado? Não, cara, você começa com R$6 por dia. R$6 por dia. Se você não tiver R$6 por dia para investir no seu negócio hoje, você precisa começar a ter esse olhar empresarial e entender que arte é sim, para quem quer rentabilizar, alcançar pessoas novas e vender, você precisa pensar como empresário, tá? Tráfego pago com objetivo. Cara, pensa nisso. Depois a gente vai trazer algumas outras aulas mais focadas em cada uma dessas partes. Eu vou trazer estratégias para vocês. Só que eu preciso também sentir o nível de demanda desse vídeo. Esse vídeo aqui é um começo, tá? Eu não vou finalizar esse guia nesse vídeo. Porque se eu tiver demanda, se eu tiver pessoas que querem apoiar, que querem esse tipo de conteúdo, eu vou fazer, meus amigos, o que vocês quiserem. Eu posso abrir uma caixa preta das minhas vendas para vocês. Só que eu preciso que vocês curtam esse vídeo, preciso que vocês se inscrevam e comentem alguma coisa, se faz sentido ou não, se eu continuo ou não. Tendo esse retorno, com certeza eu vou continuar. Ferramentas de guerra. Como que eu faço tudo isso, Matheus? CapCut, edição rápida, legendas automáticas. Trello ou Notion, para você ter um calendário de conteúdos e ideias e salvar essas ideias, alimentar elas, tá? Mais gente certa vendo a sua arte, mais chance de vendas. É isso que você tem que ter em mente. Quanto mais pessoas te conhecerem, mais você vai vender. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai falar da venda e, assim, eu vou até entrar 100% pautado nisso aqui de maneira simples, tá? Onde a arte é vendida no Instagram, não é no feed, é na DM, é na mensagem 1 a 1. A venda real acontece no privado, quando o interesse vira intenção e o artista vira estrategista. Tá? Tudo começa com uma simples mensagem e você só tem uma chance de causar uma boa impressão. Rapport. Escrevam e anotem isso, tá? O que é o rapport? É a conexão que você gera com o seu possível cliente. É você, antes de querer vender, gerar valor. É gerar valor no seu trabalho, é se conectar com ele, é se preocupar com ele, é virar amigo do seu cliente. Porque, cara, às vezes... entra um lead para você, entra um possível interessado, ele tem um budget de R$5.000 e você está tentando vender um quadro de 10 e talvez você tenha alguma obra dentro do seu portfólio que se encaixe, ou talvez você consiga fazer um quadro personalizado. Só que como que a gente leva essa conversa até a gente entender a necessidade do possível cliente? É através do rapport, que é a conexão com o cliente, tá? Vou chegar lá, tá? Ó, exemplo de entrada com rapport. Oi, que bom que curtiu. Essa peça tem uma história especial por trás. Posso te contar? Então, ao invés de você simplesmente jogar o preço na cara do cara, construa curiosidade, trate o outro como alguém que se interessou, não como um estranho,
tá? Gere valor antes de falar o preço. Isso aqui eu tenho vontade de tatuar no meu braço e qualquer coisa que um artista me perguntar, eu vou falar isso pra ele. Gere valor antes de falar preço, meus amigos. Foque em aumentar a percepção do valor do seu trabalho. Mande vídeos, conte histórias, fale do quadro, fale de outras possibilidades que você tem, porque é isso que vai te diferenciar. É esse nível de conexão. Quando você faz amizade com o seu cliente, você vai vender. E você vai vender mais vezes para a mesma pessoa. E eu tô falando isso porque eu vivo isso na pele, eu aprendi isso. E o meu segredo das minhas vendas estão aí. Eu vendo muito para clientes antigos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês rápido. Eu tenho um cliente que comprou uma vez uma obra de 5.800, né? E essa obra de 5.800 foi para ele, pessoa física, e eu fiz tanta amizade com esse cara, eu conheci tanto ele a fundo, que ele me falou da empresa dele, me falou dos problemas que ele tinha, porque eu já trabalhei numa mesma área ali, etc. E esse mesmo cara, eu entendendo a empresa dele, eu fiz uma proposta para ele. Eu fiz uma proposta de fazer um projeto corporativo, de fazer obras para a empresa dele, assim por diante, e a gente vendeu. Então, de uma venda de 5.800, saiu de uma venda para 40 mil reais. Só por conta da minha preocupação em conhecer o meu cliente. E eu estou dando um exemplo simples de 20 que já aconteceu comigo. Então, por favor, se você vendeu, cara, trate o seu cliente como seu melhor amigo. Conheça ele, conheça as necessidades dele, porque esse cara vai te indicar, esse cara vai comprar de novo de você. Vamos lá, seguindo. Só para finalizar aqui falando do rapport, que é o ouro, tá? A venda não é script, é conexão. Leia a energia da pessoa, espelhe o tom, o ritmo, a linguagem. Seja humano, escute mais do que empurra. Não empurra nada, cara. Venda é confiança. Você não está forçando absolutamente nada, está conduzindo com clareza alguém que já se interessou. Você não está vendendo commodity, você está vendendo uma obra de arte. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Pô, se um cara me pergunta, se eu faço boné personalizado e um cara me pede um orçamento, eu tenho 50 bonés, custam 100 reais, 30 bonés custam 150 reais, e não tem o aquê disso. Eu tenho a qualidade, o material que é feito, a forma que é produzido, e é isso. Arte não, meu amigo. Você precisa gerar esse desejo e gerar essa conexão, senão você vai ter dificuldade na venda. Conexão gera desejo e desejo gera venda. Condução que converte. Agora um exemplo mais a fundo, ó. Conte a história da obra, por que foi criada, o que ela representa, processo e intenção, mostre valor e não só preço, materiais, tempo investido, singularidade da peça, impacto emocional e direcionamento com clareza. Envie link de pagamento direto ou uma proposta visual com catálogo, mockup, um PDF bonito, tá? Envie vídeos da obra, converse através do vídeo, envie vídeos do processo de criação, mostre que o seu trabalho é foda, que é 11 seu trabalho, tá? Matheus, pô, mas o cliente ele tá querendo saber o preço direto. É óbvio que você precisa entender o ritmo da conversa. Se o seu cliente tá acelerando essa conversa, você precisa dar um jeito de acelerar isso também, porque às vezes ele é um cara mais acelerado, realmente quer a coisa rápida. Só que não vomite o preço, gere valor antes. Preparação é igual confiança, tá? Tenha respostas estratégicas para objeções comuns. Gostei muito, mas esse valor não cabe no meu orçamento. Cara, totalmente compreensível, podemos pensar em uma obra personalizada ou criar um projeto que funcione para você. Outro, vou pensar, combinado, meu amigo, vou aproveitar para te enviar um vídeo contando um pouco da minha trajetória ou da obra. Tem desconto? Cara, eu consigo um desconto de 10% no Pix ou 10 vezes sem juros no cartão. E aqui você pode usar o frete grátis como uma facilidade, tá, de pagamento. Sempre, se ele pagar no Pix, sempre você pode usar o frete grátis como uma carta na manga, para induzir ele a pagar no Pix, para dar um agrado e coisas do gênero. Facilite o pagamento, mas não fique dando desconto. Tá? Regra de ouro, quem domina DM, domina o mercado. Se você foge da conversa privada, alguém mais corajoso vai fechar no seu lugar. E meus amigos, a venda acontece no 1 a 1. Quantos mais leads você atender, mais vendas você vai fazer, tá? Essa é a ciência por trás de um modelo de negócios que fatura com consistência. É aqui que está a escala e a previsibilidade. Mais leads, mais conversas, mais pessoas conhecendo o seu trabalho, mais possíveis vendas. Obviamente que a gente precisa falar de posicionamento, aumentar a percepção de valor do seu trabalho, as pessoas precisam entender isso, elas precisam ver prova social, elas precisam ver a sua rotina, a sua documentação, precisam se conectar com você. E é o seguinte, meus amigos, eu tenho aqui esse guia, eu vou fazer essa aqui, vai ser a parte 1, eu vou parar por aqui, só que eu preciso que vocês entendam o seguinte, tudo isso que a gente falou é a ponta do iceberg. Eu consigo estender e entrar em cada tópico e gerar para vocês um material gratuito através do YouTube, surreal, só que eu preciso entender a demanda disso aqui, tá?
Então eu vou finalizar essa aula por aqui, eu não vou nem falar do quarto pilar, que é o pós, que é onde está a escala, a previsibilidade, a entrega, mas se você quer que eu continue essa série, comenta aqui alguma coisa. E outra coisa, meu amigo, se você quer conhecer o Código Artista, que é a escola do digital para artistas plásticos, onde tudo isso que a gente está falando é utilizado e falado de maneira rápida, meu amigo, clica aqui, tem um link na bio. Olha a biografia, a descrição desse vídeo que tem tudo lá. Valeu!